Olá, boa noite. Hoje é uma live super especial aqui da Conexão e Organização. Então, sejam todos bem-vindos. Carolzinha, seja bem-vinda. Bora arrochar. E já estamos aí com a música aí no ar, né, Carol? Arrocha aí, Carol. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Sara. Cadê Carol? Chegando, Carol, já com a sua música aí. Organiza! Boa noite! Seja bem-vinda! Bora arrochar que hoje é segunda-feira! E aí a semana da conexão e organização começa aí super feliz, com muita alegria. Seja bem-vinda, Márcia! Estamos aqui já conectadas, organizadas e com sinergia maravilhosa. Boa noite, Fábia, tá me ouvindo? Roselice, seja bem-vinda. Sôniazinha. Sônia. Beijo, beijo. Saudades. Hoje, segunda-feira, dia 17, vamos falar coisas maravilhosas sobre os nossos acertos, nossos erros, o que é que a gente pode fazer no cliente, o que é que a gente não pode fazer. E é nessa dança, né, Carol? Que a gente vai arrochando. Erros de iniciante. Estou imitando você nos stories. Sejam bem-vindos à nossa noite, vai ser show de bola, 20 horas, arrocha, Carol. Depois daqui dá pra gente ir pra boate, viu? Rapaz, vou botar na minha lista, ir pra boate. Celebrar. É, daquelas de coreografia, né? Da gente falar. Quem já foi nossa aluna, né, Joselice, a Soniazinha, a gente começa com música. Sempre. Toda semana eu vou colocar uma rosinha aqui, viu? Olha aqui. Ah, que lindo. Vamos diminuir aqui, vamos começar a conversar. Bora com arrochar! você. Obrigada, meninas. Arrocha aí, Carol. Hoje é um dia especial, dia 17 de agosto, é o 5º dia de conexão e organização. Estamos muito felizes, porque já estamos com saudade dessa semana, porque foi uma semana intensa, falando de mercado, de cliente, de organização, de técnicas, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode. E hoje, né, Carol, a gente tem uma live aí super especial. Fala um pouquinho, primeiro se apresenta aí, e para saber quem não estava conosco, vai saber quem você é, vai saber quem eu sou, para a gente poder arrochar. Arrocha aí. Bem-vindos, gente, bem-vindos à Conexão e Organização. Ainda não acabou, Fábio, é só amanhã, ainda estamos aqui na vibe, né? Hoje a gente vai falar sobre os erros para quem está começando no mercado da organização. Vamos contar umas histórias bem legais do que aconteceu com a gente, né? E do que pode acontecer com você. E aí a gente já dá esse pontapé inicial aqui para vocês não errarem, para vocês ficarem espertos e ligados. A gente já falou sobre o mercado da organização, né? Sobre como é que ele é, quem ele compõe, né? Quais são as lojas, né? Como é o mercado, se é bom, se é ruim, se é cheio, se é vazio, quem está participando desse mercado. A gente já falou quais são os passos que você tem que dar para entrar nesse mercado, né? Para você poder começar, que tipo, né, de checklist que você precisa fazer para entrar nesse mercado. A gente já falou sobre nichos que você
tem que escolher, ou seja, o tema com que você quer trabalhar, o tipo de serviço que você quer oferecer. A gente também já falou sobre divulgação e precificação. Ontem foi o dia das perguntas, gente, tinha bastante perguntas, até nem deu muito tempo, ainda deixei uma resposta lá no Stories, mas se vocês têm dúvidas sobre qualquer um desses 4 temas que a gente já falou, manda pra gente no direct, manda aqui na caixinha de perguntas no Stories, manda por e-mail, manda no grupo que a gente responde com certeza para vocês, tá certo? Hoje é a continuação e amanhã continua o Conexão e Organização com muitas novidades. Hoje a gente vai também dar uma paradinha para a gente conversar com vocês aqui sobre algumas novidades para quem está se coçando, decidindo, esperando, só para começar a trabalhar com organização. Então, a gente vai ter várias novidades sobre isso também. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Lopes, a Carol Organizer de Natal. Trabalho com organização há 8 anos, né? Mais focado nos ambientes residenciais, né? E também nas mudanças, né, das pessoas. Espero colaborar bastante com vocês nesses temas. E junto com a Fábio, a gente está desde 2015, aí 4 anos, trazendo informação para quem quer organizar a sua própria casa, né, para quem quer saber da técnica, para quem quer conhecer, e também levando formação para novos personal organizers em várias cidades do Nordeste, e agora com essa novidade, né, que eu já estou aqui adiantando, online, né, para o mundo, quiçá para as estrelas, para o universo, para que a gente tenha tudo organizado, alinhado e no lugar, né? É isso, Fábia. Gratidão por mais esse dia, super animado. Vou botar essa playlist depois lá no meu Stories, viu? Eu fiz uma playlist de lives super animadas, né? Para ninguém esquecer e para poder usar nas organizações. Até lembrei disso para poder falar e não esquecer. Se você não se inscreveu, se inscreva no Conexão e Organização. O link está aqui na bio do Casa e Vida Sustentável, lá no meu, Conexão e Organização, para você receber o seu certificado, que a gente vai encaminhar para todo mundo que se inscrever na sexta-feira, viu, gente? Então, não se esqueça de se inscrever. Joia? Show de bola. Obrigada, Carol. Gratidão. É muito bom estar aqui toda noite, é uma alegria, né? Porque parece que a gente está na casa da vizinha, com aquela cadeira de balanço, né? Para a gente falar de coisas bacanas, porque é muito bom a gente relembrar da nossa infância, da nossa adolescência, e aqui esse bate-papo descontraído da conexão e organização, para que a gente possa dividir, partilhar, somar, multiplicar com todos que estão aqui conosco. Então, gratidão também para vocês, né, que nos acompanham e que vai estar até amanhã, que vai ter super novidades. Então, Carol, vou lá. Quem não me conhece, eu sou Fábia Vieira, estou no mercado há 26 anos e sou muito feliz, sou muito realizada, brilha meus olhos a cada amanhecer, porque eu sei que eu tenho uma pessoa, uma família, uma cliente, uma empresa para poder transformar. E o trabalho que nós desenvolvemos é trabalhar primeiro o coração, para que a pessoa saiba a importância, a beleza e a leveza de uma casa simplificada, organizada, harmonizada e sustentável. Então, bora arrochar. Carol, hoje eu tenho um monte de perguntas para lhe fazer, porque você é minha convidada, porque como a gente vai falar de erros e acertos, eu gostaria primeiro de falar dos erros que são cometidos por nós, que já cometemos inúmeros, a gente está ralada já. E aí eu queria começar com a primeira pergunta, que era o seguinte: quando as pessoas gostam de organização, independente que ela seja personal organizer, com formação de curso, ela gosta de escrever, aí faz um blog. E aí começa a falar de dicas, de receitinhas, de como arrumar a casa. E aí, como é que a personal organizer, que ela se atreve, né, ela ousa fazer um blog? Quais são as dificuldades, o que acontece no meio do caminho e o que ela não pode, o que essa personal organizer ou futura personal organizer não pode cometer com um blog? Arrocha aí. Olha, o blog é uma coisa bem, assim, se a gente for pensar, é um diário, é um livro online, né? É um bate-papo, como a gente está falando aqui, né? Que pode ser gravado, pode ser escrito. E é uma coisa, assim, antiga. Eu lembro que quando eu ganhei o computador, eu acho que eu tinha 12 anos, e a gente ia para blogs, para ler as notícias e as coisas que alguém falava sobre algum tema, né? Era super legal. Normalmente eram pessoas que tinham uma referência, né? Que tinham que eram autoridades naquele tema,
tema, né, que tinham bastante experiência. E, assim, era bem legal, porque você usava aquilo como se fosse uma fonte de pesquisa, né, até para fazer trabalho, né, até para poder se informar melhor, se atualizar, tá? Então, assim, eu, por exemplo, Carolina, né, jornalista, recém-formada, que trabalhou muito tempo com projetos, foi lá e fez o blog, né? Carol fez o curso, cara, não vou fazer meu site, não. Vou fazer um blog, vou começar a falar de organização. Eu, graças a Deus, me dei conta disso, e ano passado eu tirei esse blog do ar, tá? Carol. Mas tava lá, no ar, para todo mundo ver, né? E as fotos eram lindas, para não dizer o contrário, né? Os textos avaliando hoje, que eu estou aqui, né? E sobre todas essas pilhas de conhecimento, experiência, né? E vivências. A gente lê com outros olhos, né? O que está escrito lá. A gente sabe que você tem que começar por algum lugar, você tem que começar a sua divulgação também, tá? Não é errado, eu quero deixar isso bem claro. Se você quer fazer um blog, se você quer escrever, se você quer falar sobre isso, você pode, você deve, mas você tem que se preparar para isso. E Carolina Lopes, apesar de jornalista que escrevia, o texto é maravilhoso, mas é meio cheio de erros, meio coisas incongruentes. Você fala uma coisa aqui, depois fala uma coisa ali, aí a pessoa que lê não entende. Então, assim, você tem que ter uma consistência, você tem que ter uma periodicidade, que era outra coisa que eu não fazia, né? Eu publicava aqui, publicava 3 semanas depois. E um blog, gente, é diferente de um site. Todo mundo precisa hoje ter um site. Eu só lembro de páginas amarelas, telepesquisa, sabe? É como se fosse o endereço daquela empresa no mundo virtual. Se você não tem o site, ninguém se encontra, ninguém sabe quem você é, você não tem uma apresentação para as pessoas. O meu, por exemplo, está passando por uma revisão. Graças a Deus, tem um web designer maravilhoso, amigo meu, que está fazendo essa adequação, porque não estava conseguindo ver no celular direito, enfim. E aí tá parado, mas vai tomar, vai retomar, e todo mundo vai poder ter acesso às informações, ao meu portfólio, vai ter acesso ao serviço, vai ser um blog, um site bem legal. O site é para isso, para as pessoas poderem te encontrar, pegar informações sobre você, você se apresentar para as pessoas. O blog não, o blog é como se fosse realmente um alimento de informações, é como se fosse um jornal, como se fosse... E para isso você tem que se preparar. E se preparar nos 2 sentidos. Olha, eu como jornalista escrevia, mas não tinha essa experiência, não tinha essa informação suficiente, não conseguia tirar fotos boas, não conseguia fazer vídeos bons, isso também prejudica, dá uma imagem ruim para o seu negócio. Então, se você vai fazer isso, pense bastante antes de fazer. E quem sabe até faça isso mais para frente, depois que você já tem portfólio, depois que você já fez vários trabalhos, que você já vivenciou, que você já errou bastante antes de publicar, né? Então, gente, se vocês procurarem a Carol na internet antes de 2014, vocês não vão encontrar a Carol na internet, porque não existe blog nem site da Carol antes disso, tá bom? Porque eu tirei. Mas é um erro que eu cometi, eu avaliando hoje, né? Naquela época pode ter sido até uma dificuldade que eu encontrei, as pessoas, né, encontraram em me contratar, em me ver, sabe? Por ter essa incongruência de informações, esse choque de informações. Então, tenho bastante cuidado com isso. Legal. Você falando, eu também tive um blog bem interessante. E aí, a minha história é parecida com a sua. Quando eu comecei há 25 anos atrás, não tinha a internet, o boom da internet. Não existia, tá, gente? E eu acredito que foi há uns 10 anos atrás que eu sempre gostei de escrever. Mas aí, a minha escrita é aquela coisa assim... Eu vou falar sobre guarda-roupa, a importância da organização do guarda-roupa. Eu passava mais ou menos umas 3 a 4 horas para fazer um texto que eu achava que era adequado para procurar uma imagem, para poder o verbo, o substantivo. Então, era todo um cenário que eu demorava muito tempo. Eu fiz, e aí eu alimentava isso mais ou menos semanalmente. Chegou uma hora que eu disse, eu não tenho mais condição de fazer isso, porque eu demandava muita energia e eu não tinha mais tempo para isso. E aí, o meu erro, eu tinha seguidores no meu blog e eu deixei uma lacuna muito grande aberta. Foi muito feio, foi muito feio. Por quê? Porque as pessoas que gostam de ler você, de ver notícias suas, ficou no vácuo. E naquela época eu não tinha tanta... eu acho que o cuidado mesmo, né? De tipo assim, poxa vida, tem pessoas que gostam e eu não estou alimentando. E aí, Carol, e aí foi muito engraçado, porque quando eu entrei na Top 3 com vocês inclusive botavam a imagem, né?
de uma coisa estática, uma coisa horrorosa, né? Que era sem profissionalismo, para dizer o erro para as nossas alunas. Olha, você não pode fazer isso, né? E vocês mostravam o meu exemplo do blog. Então, só reiterando o que você falou, a gente tem que ter muito cuidado. E se realmente, se você tem habilidade na escrita, ok, faça o blog, mas tome cuidado em alimentar isso para os seus seguidores, para não ficar no vácuo, para não cometer o erro da Carol e nem o meu erro. Então, é isso aí, Carol. Tem uma pergunta bem interessante aqui para você. Hoje existe um boom da organização com programas, mídia, internet, e às vezes a pessoa que gosta, faz a organização para si, acha que pode fazer para todo mundo. O tal do achismo, né? Já que está todo mundo fazendo, está na moda, eu vou fazer também. Me fala um pouquinho desse erro que as pessoas cometem e é muitas vezes gritante, nós que estamos do lado de fora, quando a gente vê pessoas se ousarem, colocando fotos, enfim, coisas meio complicadas na internet. Então, me fala um pouquinho desse achismo que as pessoas ousam em fazer. A minha primeira consideração, eu vi uma postagem essa semana que me fez pensar sobre isso também, né? Para completar o que a gente ia falar aqui sobre esse erro, né? Sobre esse achismo. A gente acha muita coisa e às vezes a gente precisa ter certeza, né? Das coisas. Por isso essa história do fake news, essa história, né? Mas não é esse o exemplo que eu queria dar, não. Eu li uma postagem que era sobre assim, se você sabe desenhar, quer dizer que você é o Picasso? Quer dizer que você é um arquiteto? Se você sabe... fazer uma pilha de tijolos quer dizer que você é um bom pedreiro, né? Se você sabe costurar para frente, como diz a minha mãe, né? Ligar a máquina, passar a linha, quer dizer que você sabe costurar. Se você faz a organização para você e funciona, quer dizer que você é personal organizer? Então, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Você pode ser uma pessoa organizada, você deve ser uma pessoa organizada. E além deste fato, organizar para você é uma coisa completamente diferente de você organizar para outra pessoa, ainda mais cobrando por esse serviço. A gente também tem que se preocupar com isso. Eu já ouvi relatos, não de alunos, mas de clientes, que chamaram algumas pessoas ou que receberam, né, informes de algumas pessoas que se diziam personal organizers, mas que não tinham feito nenhum tipo de preparo, e aí eu incluo cursos, ou tiveram, né, esse cuidado de se preparar, mesmo não tendo feito o curso, né, tiveram cuidado de pesquisar, tiveram cuidado de preparar o seu negócio, né, de se preparar para poder atender esse cliente. E aí, eu fui fazer orçamentos para essas pessoas porque o trabalho não foi, assim, a contento do que ela estava divulgando. Porque era maravilhoso para ela, era maravilhoso para a mãe dela. Mas para ela fazer, né, essa pessoa, fazer para uma outra pessoa, para um terceiro, era muito mais difícil, era muito mais complicado. Uma das clientes, inclusive, me falou que teve problema, inclusive, de conversa, de empatia, porque ela queria impor algumas coisas que a cliente não queria. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente aprende quando a gente está dentro do negócio. A gente aprende a ouvir, a gente aprende a entender que o que a gente está fazendo é para outra pessoa, que o que a gente está fazendo é para servir, né? Para ajudar uma terceira pessoa que está com problemas, tá? Então, assim, é muito complicado isso. A gente reforça a questão da qualidade, a questão do conhecimento que a gente tem que ir atrás e não é diferente para quem quer ser personal organizer. A gente não está dizendo que é obrigatório e exigido que você faça o curso, não. Isso ajuda no seu caminho, porque normalmente no curso tem alguém que tem experiência, que tem conhecimento e que vai te passar o caminho das pedras, como se faz, vai te orientar, vai te dar modelos, vai te dar várias coisas. Então, por isso que a gente sempre orienta. E qualquer que seja o curso, né? A gente fala de novo a questão de você pesquisar os cursos, ter referências das pessoas que vão fazer esses cursos, enfim, seja ele qual for, seja um complementar, seja um curso no Sebrae, um curso na parte de empreendedorismo, enfim, qualquer que seja o curso, você ir atrás disso. E quando você for oferecer ou for falar para alguém alguma coisa, não só na parte de organização, mas tenha cuidado para não cair nessa questão do achismo, tá? Ah, eu acho que é isso que acontece. Ah, eu acho que é... Não, então vai pesquisar, vai ter certeza, né? Eu acho que eu sou boa personal organizer. Não é bem assim, tá? Então, assim, só para trazer para vocês essa experiência e, assim, às vezes é engraçado que o cliente quer te contar tudo, quer contar quem é, o que ela fez de errado, o que ela falou. Eu falei, eu não quero saber. Minha ética me proíbe. Eu nem quero ficar sabendo quem é essa pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E eu quero mais é que ela desista
de fazer isso com você e com outras pessoas para que o meu nome, o nome da minha atividade fique legal, fique bem, que tenha pessoas com qualidade, né? As meninas de Recife dizem que eu sou a detetiva. Eu sou a detetiva, vou atrás de saber quem são as pessoas por causa disso, para saber quem é o mercado, né? Quem é as pessoas que estão fazendo o mercado da organização. Porque o meu nome ajuda, mas imagina um monte de gente fazendo coisas erradas, né? Fazendo coisas ruins, postando coisas feias, né? Que não se deve mostrar. Vamos pensar assim, ah, eu faço assim porque é assim que eu acho que tem que fazer, porque é mais fácil para mim e não para o cliente. Ah, eu acho que você tem que usar tem que convencer o cliente a comprar o produto porque vai facilitar a minha vida. Não, não vai facilitar a minha vida, vai facilitar a do cliente. Mas se ele não quiser comprar, você não pode obrigar, entendeu? Então, assim, são algumas pequenas coisas que a gente tem que se preocupar e o achismo atrapalha. A gente não tem que ter achismo, a gente tem que ter certeza, né? Tem que ter certeza e segurança do que você está Segurança, fazendo. É exatamente. porque eu vejo muito, sabe, Carol, é que as pessoas deslumbram. Porque é bonitinho. Não, gente, você tem que. É muita relação. A gente até hoje estuda, recicla, faz cursos. Então, acho que o caminho correto da ética, né, dos bons princípios, é de valorizar a atividade, é realmente você se informar e se capacitar. Carol, quando a gente está no cliente, é uma coisa muito recorrente que as nossas alunas, né, perguntam sobre quebrar coisas, né? Porque a gente trabalha desde o cristal até a calcinha. Como é que acontece? Quem paga, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu estou fazendo uma louçaria, e aí eu quebrei um prato de porcelana, né? Eu, Fábia. Uhum, E aí? uhum. Quem é a culpa? Foi sem querer, cliente. É assim que funciona? Então, já aconteceu com você, Fábio? Nunca aconteceu, até porque, né, desde o início eu pensava o seguinte: a coisa da responsabilidade é tão grande que é muito legal. Na minha casa, né, quando eu morava com a minha mãe, com a minha avó, as coisas eram muito zelosas e a gente tinha muito cuidado, porque nós éramos pessoas simples e tudo que nós tínhamos era muito valoroso. Então, minha mãe sempre, tome cuidado, tome cuidado. Então, eu fui aprendendo desde pequena a não quebrar Ah, as coisas porque aquilo era caro, né? Um simples, sim. mas era caro. E aí, quando eu fui para a residência trabalhar, ficou isso comigo. Fábio, tome cuidado que isso é caro. Então, Uhum. nessa parte, e aí você me conhece no trabalho, eu sou assim, uhul, né? Lá, 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 lá. Mas quando eu estou na parte de coisas que são mais valorosas e podem quebrar, eu sou extremamente cuidadosa e nunca quebrei nada, graças a Deus. É. Você já Eu já quebrou? quebrei. Já quebrei. Ah, e aí? Já quebrei. É complexo, amiga, porque aconteceu de tudo, assim. Eu vou contar três histórias diferentes com relação a isso. Duas minhas e uma de uma amiga personal organizer aqui de Natal. Comigo aconteceu uma vez de eu quebrar uma taça da cliente. Eram conjuntos de 6 iguais. Que ela tinha comprado na Camicado, graças a Deus. Então eu tinha onde comprar. Era uma casa nova que a gente estava fazendo. Então veio bonitinho, embaladinho, maravilhoso dentro da caixa. A Carolina pegou, desembalou e bluft, caiu no chão. Aí eu conversando com a cliente, ela realmente, mas era tudo novo, né? Que ela tinha acabado de ganhar, casa nova. Eu falei, não, não tem problema não. Isso vai ficar dentro do. Quem é que paga por isso? Carolina Lopes paga por isso. Carol Organizer paga por isso. Só que ninguém vende uma taça, né, Fábia? Todo mundo Não. vende o conjunto de 6 taças. Carolina comprou 6 taças, devolveu a taça da cliente. Fui lá na Camicado, eu chorei por um desconto, consegui desconto, mas fiquei com 5 taças. Ralei, 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 consegui vender 4 taças e dei uma última taça para uma amiga, sei lá o que eu fiz com essa taça, nem lembro mais. Faz muito tempo isso, acho que faz 6 anos. Foi uma das primeiras mudanças que eu fiz. Por quê? Porque isso acontece, gente. Você tá lá, você tá de luva, o negócio tarará, bluft, quebra. A mesma coisa acontece no rapaz da mudança, né? Já nessa mesma mudança teve uma pessoa da equipe da mudança lá que quebrou um negócio lá. Então, eles tiveram que acionar o seguro deles, que é uma dica que eu dou. Hoje não existe seguro só para casa, carro, né, para as empresas. Se você é um autônomo, se você é um prestador de serviços, você pode contratar, por exemplo, na Porto Seguro, um valor X, um seguro que você vai pagando todo mês, e se acontece alguma coisa, você vai lá e recorre a ele. É um exemplo que eu posso dar para vocês de um serviço que você pode ter dentro dos seus. Quando eu faço mudança,
adiciono um valor a mais para seguro, porque eu sei que pode acontecer alguma coisa. Uma Perfeito. outra vez, e assim, não é só questão de produtos, vamos pensar assim, que quebram, né? Uma louça, um prato. A gente tem que se preocupar com tudo do cliente, né? A questão da roupa, né? Não deixar cair no chão, a questão dos brinquedos, a questão dos eletrônicos, né? E aí teve uma outra organizer aqui de Natal que ela mandou uma pergunta para mim, disse, Carol, aconteceu isso comigo, o que você faz, né? Foi engraçado. Ela disse, olha, já aconteceu isso comigo, falei da mesma história da taça. Aí lá, mas é porque é uma mesa inteira. Você quebrou a mesa? Ela, não, é o seguinte, eles estavam organizando uma despensa, e aí ela estava segurando um pote de geleia, e o pote de geleia caiu da mão dela e bateu na mesa. Espatifou, o pote de geleia é ótimo, né? Pote de geleia, a gente vai lá e compra outro, né? Só que a mesa também era com uma cobertura de vidro, e ela trincou. E aí ela teria que repor aquela cobertura de vidro. Era complexo, porque era uma mesa grande, acho que era de 1,20 por 60, sei lá, uma mesa grande, e ela teve que pagar por um vidro de 8 milímetros para repor e tal. Então, assim, isso pode acontecer. A gente tem que ter essa Sim. segurança, a gente tem que prever essas coisas, tá? No caso dela, eu Uhum. falei, olha, se fosse só o vidro, ok, paga e vai embora, né? Teve uma outra cliente que aconteceu comigo, uma outra coisa. Os cabides de veludo que a gente compra, né? Eu até trouxe aqui para mostrar. Do Samis, por exemplo, ele vem com um ganchinho aqui, tá? Então, eu fui lá, aí eu conversei com a mãe da cliente, e a gente foi fazendo a organização, e eu fui tirando os ganchinhos de todos os cabides. Não tem problema, acho que minha filha não vai usar, não. A senhora autoriza? Autoriza. Ok. Aí a gente tirou foto, não sei o que, tava acabando a organização, a cliente chegou. Eu vi as fotos que você me mandou, mas eu não gostei que você tirou todos os ganchinhos do meu cabide. Ah, e Eu não aí, quebrei nada, mas eu tirei os ganchinhos, eu pedi autorização, fiz na minha cabeça tudo certo. Só que a cliente não queria. E o que a Carolina não fez? Carolina não perguntou para a cliente. Gente, até hoje eu pergunto assim, você tem certeza que você quer que eu tire? Se você tem certeza que eu posso tirar a etiqueta, você tem certeza que eu... E aí eu pergunto tudo, gente. Eu não jogo nada fora, eu faço assim, estico o saco para a pessoa porque depois dessa, aí eu expliquei para ela que era por causa de algum, né, de ficar batendo no outro, ficar roçando, que era difícil, que ela tinha muito cabide, tarará. Foi joia, porque aí ela entendeu, ela até concordou, realmente, é porque eu queria que ficasse inteiro, que eu acho que fica feio, tarará, mas no final das contas, resolvemos o assunto. Mas aconteceu. Então, vocês veem o que a pessoa aqui se constrange, o que a pessoa aqui passa, né? E se fosse, assim, acho que a melhor política é você ser sincero, é você falar para as pessoas. Tem até uma outra pergunta aqui que eu estou lendo, que eu já vou me adiantar, tipo assim, eu acho horrível quando tem câmera na casa do cliente, pois eu acho ótimo. Me filma, que vai estar todo mundo me vendo, o que eu estou fazendo, onde eu estou dobrando, onde eu deixei minhas coisas, que eu não peguei nada de ninguém, porque é uma outra desconfiança, né? Você vai entrar na minha casa e você vai levar tudo que é meu, você vai roubar as minhas coisas, vai botar um feijão embaixo do braço, vai pegar meu vestido da Lelis Blanc e vai levar embora. Não, não é assim. Então, quando tem câmera, eu acho maravilhoso. Me filma mesmo. O que eu tô fazendo aqui, o que eu não tô. Olha, eu tô botando minha bolsa aqui e tal. Mas essa política de você ter transparente, falar tudo para o cliente, perguntar tudo. Se o cliente não está com você todo momento, mas você, antes de fazer as coisas, pergunta, consulta, dá opções para o seu cliente resolver, é a melhor política. Aconteceu alguma coisa? Pergunta, fala, é a melhor política. Porque, de fato, ele vai entender que não foi culpa sua. A coitada da cliente do cabide, por exemplo, ela disse, não, Carol, tudo bem, a culpa não foi sua, minha mãe autorizou e tal, é uma coisa pequena, não tem tanta interferência. Quando eu quebrei a taça, a cliente também entendeu, mas aí a gente ficou naquela, eu falei, não se preocupe não, porque eu vou arcar com isso, a sua casa é nova, tá? Aí foi uma decisão minha, colocar isso para frente. Mas se você vai para casa de alguém que tem uma mudança enorme, você quebra uma taça de vários conjuntos que a pessoa tem e ela não acha ruim, também não se sinta ruim em não pagar, não repor aquela taça XYZ. Porque às vezes a pessoa tem um conjunto de 24 que só tem 20, você quebrou mais uma dessas 20, tarará, e não vai fazer tanto, né, volume no pacote completo. A melhor política é você ser sempre aberto, né, tá sempre transparente.
Lê as perguntas aí, Carol. Vê se tem pergunta pra gente. Eu acho que tem algumas queridas que colocaram as perguntas. Hoje a Não, nossa live é sobre erros e acertos de personal organizer. Arrocha aí, Carol. e vai ficar gravada, viu, gente? Essa e todas as outras que a gente já fez, desde o início do Conexão, desde quinta-feira, estão todas gravadas, ou aqui no Casa e Vida Sustentável, ou lá no Carol Organizer, e no canal do YouTube também. Então, clica no link da gente, que vocês vão encontrar todas essas lives gravadas, tá certo? Tem também um resumo, então, quem se inscreveu no Conexão, tá no grupo do Conexão, tá recebendo o resumo que a gente tem feito por escrito de todas as lives, tá joia? Tem duas colocações aqui, que uma delas que a Marcinha disse que ia ver, por isso que eu tô falando aqui sobre a gravação, tá, viu, gente? Boa noite para quem chegou depois, a Jussara, a Vanderleia, nossas seguidoras do Conexão, a Suleima também Eliane tá por Bacelar. aqui, a Eliane, a Tati, Dona tá? Sejam todas bem-vindas. Boa noite, meninas. Se vocês têm dúvidas, coloquem aqui pra gente, tá? E a Tá perguntou, fala sobre postagens do Instagram. Assim, a única coisa que eu sugiro para vocês não fazerem é não dar os créditos quando você faz um repost ou quando você posta alguma coisa de alguém. Se você coloca um vídeo, coloca uma frase, coloca uma foto de outra pessoa, dê sempre os créditos para esta pessoa. Da mesma forma que a gente acabou de falar do blog, né, também dê os créditos se você, né, pegou uma postagem, uma frase, né, um pensamento de alguém, dê o crédito para essa pessoa que você está escrevendo. E a mesma coisa vale para quando você for postar no Instagram. Quando você for postar no Instagram também, se preocupe em colocar fotos que são suas, com a devida autorização do cliente, porque isso também pode gerar algum tipo de problema, né? Assim, é um erro que a gente às vezes comete no afã, né? Na correria de, vou divulgar meu trabalho, tarará. Não, você tem que ter autorização, essa autorização tem que estar por escrito, para não ter problema de, oh meu Deus, com o negócio de imagem, como é que chama, Fábia? Uso indevido de Uso imagem indevido da imagem. do cliente, né? Se preocupar em não, assim, devassar a vida dele. Claro que você está mostrando as coisas dele, mas não mostrar o porta-retrato, não mostrar fotos, não mostrar coisas muito íntimas, né? Do cliente, mostrar aquela solução, mostrar aquela organização, mas também ter esse cuidado, ter essa autorização. É isso, basicamente, das postagens no Instagram é o que eu posso falar para vocês não fazerem. Legal. Carol, uma coisa bem interessante, assim, para quem está no começo da. Até para nós que já somos bem velhinhas nessa história, perder a calma com o cliente. Será que isso é bacana? Por quê? Eu sempre coloco que a nossa atividade, ela, para mim, pelo menos para você, Carol, a gente faz com muito amor, com muita alegria, com muito entusiasmo. Mas tem cliente muito cri-cri, tem cliente muito chata, tem cliente que dá vontade de você dar um murro na cara dela. Mas não podemos fazer isso. E aí, como é que a gente cita alguma situação de perder a calma? O que é que nós devemos fazer? Respira bastante, vai tomar uma água. O cliente tem sempre razão? Me fala aí. Então, sabe aquela história de que você tem formas e formas de falar? É isso. Assim como o cliente às vezes pode perder a mão com você, é bom que você tenha formas de falar para não perder a mão com o cliente, principalmente, né? Porque, de fato, ele sempre tem razão. O que você pode fazer para tirar a razão do seu cliente, né? Você pode acalmá-lo, você pode mostrar para ele benefícios, você pode explicar para ele, você pode contornar a situação, você pode dar outras opções, dar soluções diferentes, enfim. Mas essa questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente, né? Uma pessoa me procurou, eu fiz uma proposta, um orçamento, e aí ela falou assim para mim, né, no retorno da negociação, né? Quando a gente apresentou a proposta, né? Ela já tinha, eu já tenho outras propostas aqui, Carol, mas a sua é muito cara, assim, é quase o triplo da mais barata que tem aqui. A minha resposta para ela, ok, não tem problema, você tá dizendo que eu sou cara, né? Não tem problema, mas eu acredito que você me chamou porque você recebeu uma referência, uma indicação de alguém pela qualidade do meu serviço. E é isso que está dizendo aí. Que eu tenho qualidade, eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Então, eu fui explicar para ela por que era 3 vezes o outro. Aí eu perguntei para ela, desculpa, mas essa pessoa disse que ia fazer mais barato, mas ela disse que ia fazer em quanto tempo? Era uma mudança, tá, gente? Ela disse que ia fazer de que forma? Ela não precisa me dizer quem é. Ela disse que ia fazer na metade do tempo sozinha. Eu falei, isso é impossível.
desculpa. E eu ia fazer uma organização, por isso que era mais caro. Em 4 dias, com 3 pessoas, né, para fazer uma pós-mudança de uma casa com vários ambientes. E assim, a negociação foi bem longa, sabe? Posso falar para vocês, porque ela foi e voltou várias vezes. Ah, eu vou deixar do jeito que tá, eu vou levando, eu vou fazendo. E aí, o que você faz nessa hora? Não tem problema não. Pois não, né? Espero que dê certo, né? E que você tenha coletado as dicas que eu te passei. Tarará. Gente, não adianta ficar se descabelando porque a pessoa está dizendo que você está caro, que a pessoa está dizendo que não quer desapegar. Outra coisa, o cara não quer desapegar, respira e organiza o negócio, sabe? São as coisas da pessoa. Você vai ficar desesperado porque não vai caber, aí você tem que achar soluções. Você foi contratada para isso, você não tem que ficar puxando o cabelo. Ah, ok. Então vamos fazer o seguinte, cliente, já que não vai caber tudo aqui, podemos deixar essas aqui que você usa mais aqui, botar isso no outro lugar, a gente pode colocar numa caixinha, tarará, tarará. Você que tem que dar a solução, você que tem que trazer aquele negócio. Se o cliente tem muita coisa e pouco espaço, você vai falar para eles, não cabe tudo aqui, tá? E aí, o que você pode fazer? A gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado, a gente tem uma solução assim, e essa negociação tem que acontecer com o cliente, mas você nunca, jamais, perca a cabeça, sabe? Às vezes, tem uma outra pergunta aqui, tem muita gente na casa, tem cachorro, tem bicho que fica solto, que você tá lá organizando e o cachorro tá em cima de você, tá te lambendo. Aí, o que você faz? Você olha para o cliente e diz, cliente, desculpa, mas esse cachorro está me atrapalhando, ele está aqui, eu não sei se ele pode ser bonzinho com você, mas eu não gosto de cachorro, o cachorro está aqui me lambendo, está lambendo as suas coisas, eu estou organizando as coisas. Pior, teve uma organização que tinha uma criança de 3 anos, que eu ia lá, botava as coisas no lugar, a criança ia lá, tirava as coisas do lugar. Eu falei, não, gente, não dá. Aí eu fui lá na cliente, desculpa, cliente, mas a sua filha de 3 anos está lá no quarto, está solta, desculpa, sabe? Não tem problema nenhum, tal, mas você pode pegar a sua filha, porque aí eu vou te mostrar. Eu levei ela lá, tá vendo o que ela tá fazendo? Aí ela, me desculpa, tarará. Mas se você não falar, como é que a sua cliente vai saber que tá atrapalhando? Tem cliente que é folgado, tipo assim, olha, vê aí meu cachorro, recebe o carinha que vai fazer a instalação. Não, não recebo ninguém. Se o cara fizer quebrar teu piso, quebrar, né, desconsertar o negócio do elétrico aqui, de quem é a culpa? Do cara? Não, minha que tô lá supervisionando o cara. Gente, eu não fui contratada para isso, sabe? E já aconteceu. Eu falei, cliente, desculpa, mas não posso, porque eu tô trabalhando, eu tenho que terminar, eu tenho que te entregar esse material, não posso cuidar do senhorzinho que vai chegar. Eu posso fazer qualquer outra coisa. Se você quiser, eu posso atender o interfone enquanto você faz outra coisa, tá? Mas cuidar dele não rola, sabe? A gente tem que ter esse jogo de cintura. Para quem está prestando serviço, tem que ficar muito claro, gente, sabe? Não dá para a gente... São algumas situações inusitadas, tem até alguns comentários que você pode responder, Carol, mas comigo também já aconteceu e eu acredito assim, eu fiz um contrato interessante e era de uma cozinha, e eu sempre sou muito meticulosa, muito detalhista, e eu fiz o contrato por X horas. E aí, quando chegou perto de terminar, eu disse, mas, Fábia, tem essa, tipo assim, tem esse louceiro aqui. Aí eu cheguei para a cliente e disse, cliente, esse louceiro a gente não viu no dia da visita e tal, tal, tal. Ah, não, mas estava... E ela insistindo comigo que estava. Então, foi uma situação meio delicada. Aí eu disse, olha, a gente pode fazer o seguinte, eu posso dar um desconto, porque vai ser horas a mais. Não deixa de ser uma saia justa, porque a gente quer agradar o cliente, mas ao mesmo tempo, às vezes, gente, ser humano, infelizmente, às vezes quer dar uma de João sem braço. E a gente tem que ser boa, mas a gente não pode ser boba, né? Isso eu já escutava da minha avó. Você tem que ser bom, mas você não pode ser bobo. Porque tem pessoas que gostam de aproveitar de algumas situações. Crianças. Aconteceu até engraçado aqui em Fortaleza, a Carol foi contratada, né, Carol, por uma cliente, e eu fui ser ajudante da Carol, a parceira da Carol. E era uma casa que a gente fazia com a babá. E as duas crianças ficavam em cima da cama, brincando com as coisas da organização. Gente, é delicado. Aí a gente teve que parar, chamar a babá, a fulana, a criança. Então, assim, agora você não pode ser grosseira, indelicada, mal educada. Você tem que ter um trato fino, até para que aquela cliente que já está cheia de problemas, a gente não levar mais um problema para ela, né, Carol? Então, eu acho que a gente tem que ter muito jogo de cintura, principalmente para quem está começando, não cometer esses erros.
Carol, tem algumas perguntinhas aí, né? Tem umas, na verdade, tem umas colocações, né? E depois já teve alguma situação inusitada com crianças, tipo filho do cliente, a gente já falou aqui, né? De cachorros, a mesma. Fábio, então, já Cachorro. fez várias com cachorro, né? Que ela fica empurrando o cachorro. Cachorro, vai pra lá, É. cachorro, vai pra lá. Ela sempre fala sobre essa situação e, enfim, a gente tem que ser esse jogo de cintura exatamente, Wanderleia. Como eles fizeram algumas travessuras, exatamente. Na opinião de vocês, quais os maiores erros? Eu vou fazer um resuminho no final e a gente vai listar alguns erros que eu acho que são aqueles piores, tá? Wanderleia. E aí tem a pergunta ensinar a fazer pode se tornar um entregar o peixe pronto? Ensinar a fazer faz parte da divulgação da gente, né? A gente dá dicas, a gente mostra como é feito, assim. Só que muitas vezes a gente mostra a foto do antes e do depois, mas a gente não mostra como que foi que fez. A gente mostra um método, o método Kanban, um método, né, que é aquele do em espera, iniciado, fazendo, né? Você mostra o método da dobra tal. Mas se você não mostra, como que você faz o seu trabalho? Porque isso é uma coisa muito mais complexa, né? Você juntar o que a pessoa tem com o espaço que ela tem, com a rotina que ela tem, pegar esses três elementos, e aí você combina isso com produtos, combina isso com a sua experiência e entrega uma coisa pronta. Eu tenho uma cliente querida, que eu já fiz a casa dela toda, duas mudanças dela que ela teve, né, nesse período, e ela fala para mim que toda vida que eu tô olhando para cima, tipo, vou fazer o meu olho agora para vocês, que eu tô olhando para cima, a Carol está tirutando, ela fala assim, a Carol está tirutando, que é processando na linguagem dela, essas informações, que aí eu pego o espaço e pego não sei o que e começo a ver se de fato dá certo aquele espaço, aquelas coisas naquele espaço, com aquela rotina, com aquela família, e eu começo a tirutar. Isso a gente não ensina para ninguém. Isso é a gente que aprende para poder cobrar por isso. Então, assim, quando eu dou algum tipo de ensino, alguma coisa, o que, que eu faço, por exemplo, quando eu divulgo alguma coisa, eu estou mostrando que é possível da pessoa fazer, né? Quando eu dou uma consultoria, eu quero mais é que a pessoa aprenda, né? O tiriri, o passo a passo, daquele problema específico, mas ela está me pagando para isso, concorda? Assim, é diferente, porque assim, às vezes a pessoa tenta fazer, mas não consegue, porque ela não tem esse tiriri que a gente tem, ela não tem essa combinação toda, às vezes não tem o tempo, às vezes não tem experiência, às vezes ela não tem criatividade, exatamente, Sully, às vezes ela não tem, sei lá, o elemento da dobra, ela não tem a técnica tal, ela não conhece, então ela não faz as conexões que precisa para poder chegar no resultado. E é por isso que a gente é contratado. Então não sinta medo de dar as dicas, de dar as respostas. Às vezes é uma pergunta tão boba. As pessoas perguntam para mim: Carol, qual é a melhor etiquetadora? Eu falo: minha resposta padrão para todo mundo. Pode ter certeza, eu respondi para respondi para Vanderlei, todo mundo me pergunta isso. Depende, para que você quer? Porque eu quero para tal lugar. Eu disse, tal lugar não tem a etiquetadora da marca tal, só tem da marca Y. Aí tem a questão da fitinha. Aí fulano me pergunta, mas e qual é a melhor opção para organizar tal item? Eu falei, existem tantas opções. Qual é o seu lugar? Qual é o seu espaço? Quando alguém me faz uma pergunta genérica e a pessoa insiste na pergunta genérica, eu dou uma resposta. Aí eu digo para ela, esta é uma das opções. E aí dou uma resposta para ela. Mas assim, são muitas variáveis, gente, que a gente tem que enfrentar. E quando a pessoa recebe uma informação, não quer dizer uma dica, né? Não quer dizer que ela vai conseguir fazer sozinha e a gente perdeu o trabalho. Muito pelo contrário, ela vai agradecer e vai lembrar de você lá na frente. A Carol me ajudou lá na frente, me deu uma dica, tarará, tarará. Perfeito, Carol. Olha só, uma pergunta muito polêmica que todo mundo faz, as alunas, as pessoas leigas fazem. Limpeza. Com a doméstica, sem a doméstica, a gente limpa, a gente engoma. Me fala aí o que é que a gente faz na cliente quando vai fazer uma proposta, quando vai fazer uma visita técnica. A gente limpa também, Carol? Cara, isso é tão polêmico. É legal porque a gente teve uma aluna, uma não, né? A gente já teve quatro, né, Fábio, que eram domésticas. Uma delas era uma governanta e uma era babá. E todas elas faziam essas perguntas. Mas eu posso oferecer? Claro que pode, gente. A gente não tem o arquiteto que fez o curso, você não tem o design que fez o curso, você não tem, sei lá, a administradora, a secretária executiva que fez o curso. Eu posso usar minhas habilidades? É claro que você pode, é claro que você deve. Só que você tem que deixar bem claro para o cliente que você está oferecendo pacote A e pacote B, que são duas coisas, né, juntas. Então, você está oferecendo a sua faxina, o seu, né, a sua parte de limpeza, e você está oferecendo a organização, tá? São coisas distintas. Nós,
personal organizers, que não somos faxineiras e diaristas e empregadas domésticas, nós não fazemos a limpeza, gente. O que quer dizer? Que a gente não lava copo, não lava prato, não lava roupa, não passa roupa, a gente não faz nada disso. Mesmo na mudança, chega lá as coisas, e o que a gente... Aí eu vou perguntar para Fábia, e quando a gente encontra aquela camisa toda amassada que tá lá no cliente, o que a gente faz? A gente diz, cliente, essa blusa aqui precisa ser engomada, ela não entra no guarda-roupa. A gente mostra bem claro, e aí ela vai optar. Tem escolha, a senhora quer que a gente coloque aqui no cabide ou vai direto à lavanderia? Porque é muito feio uma blusa amassada, amarrotada, junto com as bonitinhas. Então, a gente mostra a blusa para a gente ficar ciente, a roupa suja, rasgada, poída, fedorenta, a gente mostra para o cliente, mas a gente, dá para dar uma lavadinha com sabão de coco? Não dá, porque eu não sei lavar. Eu sei lavar a minha calcinha, mas a sua não. E, gente, não é só as coisas, às vezes o ambiente está sujo, é um depósito, é um home office, né, que está sendo transformado, e aí você pode pedir para o cliente limpar antes o ambiente e as coisas, você pode pedir, não, eu quero que faça durante o processo. Ok, então vamos anotar essa informação que é muito importante, porque isso são fatores, né? A cliente está com a gente, que a Eliane acabou de colocar, né? Ou a doméstica está lá com a gente, atrapalha, entre aspas, porque é o mesmo espaço que a gente está lá organizando, que ela está limpando, aí vem um processo, depois o outro, e isso pode demorar um pouco mais. Então, você tem que considerar isso na hora que você vai fazer a sua organização. Da mesma forma, se a cliente vai desapegar ela sozinha, ou se a cliente prefere que você faça o trabalho de desapego, né, que é fazer aquela triagem grossa das coisas com ela, gente, considere bastante tempo a mais. Sempre. Por quê? Porque elas vão ficar conversando com você, elas vão ficar lembrando com você. E quem é que tem que dar o passo, o tom do descarte, da triagem? A gente. Fábia sabe disso, porque eu sou a generala, né? Fulana, isso aqui. Não vou mudar de assunto, não. Essa camisa aqui não vai resolver, pilha da dúvida. Bora lá. E você que tem que dar o compasso, porque senão ela vai ficar conversando com você eternamente sobre o chá de não sei o quê, da blusa que ela usou, não sei aonde, que combina com... Não. Gente, fazer junto é maravilhoso, ajuda bastante. A cliente já pega o ritmo também dessa parte do desapego, principalmente, já consegue desapegar bastante coisa, já vê a energia, né, da situação melhorar, mas a gente também tem que ter jogo de cintura. Tem muita gente que contrata, fica lá observando o que a gente está fazendo, tipo uma avaliação mesmo. Eu acho que legal o que você está fazendo. Eu teve uma cliente, foi muito engraçado, eu estava no quarto dela organizando as coisas, usando uma mesa que eu levo, né, mesa de desmontar, botei lá para poder dobrar as roupas, estava dobrando, e ela deitada na cama olhando. A mulher passou a tarde olhando para eu dobrar coisas, foi fantástico, assim, e conversando comigo. Então, foi ótimo, né? Eu estava dobrando e conversando com a cliente. Às vezes eu viajava no que eu estava fazendo, no que eu estava planejando. Aí peraí, repete aí que eu não entendi. Tipo assim, eu me fazia de doida. Peraí, desculpa, eu não entendi. Porque ela estava falando, aí eu olhava para ela, desculpa, fulana, eu tô fazendo aqui, tá bom? Mas pode falar que eu tô te ouvindo. Coisa de jornalista, sabe? Fábio sabe bem, porque às vezes eu tô fazendo as coisas, tô ouvindo, não, Fábia, tá certo, é isso mesmo. Tá. Mas você tem que deixar isso claro para o cliente. Aquela história, gente, a gente tem que se comunicar. Cliente, eu não tô te olhando, eu não tô, assim, mas eu tô fazendo o meu trabalho aqui, tá? Porque eu tenho que concluir, você entendeu que o processo aqui, né, é energético e não dá para parar, mas eu tô te escutando, você pode falar comigo. E, gente, isso acontece demais. Demais, posso falar. Se não é a cliente, é a mãe da cliente, é a doméstica que tá lá, blá, 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 no seu ouvido. Então, você vai ter que se acostumar com isso. Se atrapalhar muito o seu trabalho, você pode pedir. Desculpa, mas nesse momento eu vou fazer uma organização que requer muito a minha atenção. A gente pode continuar conversando depois? Gente, Perfeito. é jeito de falar, né? E aí eu queria também colocar, porque como a gente dá curso de capacitação de personal organizer, a gente tem que destrinchar todas as possibilidades que pode acontecer com o cliente e com o nosso profissionalismo. E é interessante, Carol, isso não quer dizer que a gente não tenha um paninho, né? Um tchum-tchum-tchum, uma aguinha, um álcoolzinho para poder colocar. Isso não vai cair em nossa mão. Agora, a gente tem que deixar muito claro e transparente que esse paninho que eu levo e esse xiringuinho é para evitar uma poeirinha, não é aquela poeirona grossa. E aconteceu, antes da pandemia, foi muito interessante. Eu estava fazendo uma cliente e era um closet. Aí, interessante é que eu já tinha falado da limpeza e tudo mais. Aí, a secretária dela
A gente estava tirando as coisas das gavetas e aí tava sujinho. Aí lá a fulana pega o aspirador de pó. Gente, olha que loucura. Pegar aspirador de pó em plena organização, eu respirei bastante, né? Fiquei uns 10 minutos, a Carol me conhece. E aí, sabe aquele aspirador que você vai lá no cantinho, que a pessoa vai... Cara, eu trabalho 3 horas, estava me atrapalhando, eu tinha fechado. Aí chegou uma hora, eu disse assim, fulana, dá para você fazer pós-organização, porque não vai dar. Então, às vezes, você tem que ser verdadeira, às vezes até um pouco antipática, mas ali é tempo, tá? E outra coisa também interessante é o seguinte, essa história de você, a cliente está com você, está sentada, eu faço muitas senhorinhas, e aí as senhorinhas ficam deitadas, olhando o nosso trabalho. Dá vontade de ficar deitada com ela. Tipo assim, eu quero também descansar. Mas aí é o bônus e o ônus, mas assim, no final das contas, falando da limpeza, gente, ninguém faz limpeza realmente, e a gente indica, a gente até leva a diarista muitas vezes, um dia antes, ou então em outro ambiente, para poder facilitar. Mas é isso, Carol. Tem algumas perguntinhas aí ou tá tudo tranquilo? Né, eu estou dando uma olhada aqui para responder, né? A Sueli colocou várias coisas. Para ficar claro, a gente não faz faxina. Isso não quer dizer, como a Fábio falou, que a gente não leve um paninho para limpar. Sabe aquela limpeza superficial que você passa assim o pano para tirar o excesso da sujeira que está ali, mas se está encruado, se está, sabe, muito oleoso, a gente não vai limpar. A gente vai dizer, cliente, ó, precisa passar. A gente pode até indicar isso. Cliente, eu acho que você pode passar aqui um produtinho, um antigordurante, tarará, passa até uma misturinha para ela poder passar para a doméstica dela, ou para ela mesma aplicar depois naquele espaço e tudo mais. Importante fazer junto, eu acho ótimo, tá? A Tá até falou, se você tirar as coisas da gaveta e ver que tá empoeirada, limpa, a gaveta limpa. Mas se ela tiver... Porque às vezes, gente, a gaveta tá amarela, porque tá lá com uma sujeira que tá impregnada. E se você passar um sapólio, se você passar um desengordurante, sai. Aí você fala pro cliente, ó, tem que passar esse produto assim, assim. Se ela já não tiver feito a limpeza antes, que a gente pede para que ela faça a limpeza antes, né? Como a Fábia sugeriu também. Se você tem, de fato, uma equipe, a Sueli também sugeriu isso, né? Leva uma equipe, leva uma faxineira junto, ajuda. Porque aí você consegue distribuir as pessoas pela casa e tudo mais, vai muito mais rápido. A gente nem sempre consegue pedir para cliente não estar em casa. Um dos espaços que a gente vai muito, que a gente pede para que eles não usem enquanto a gente está lá, é a cozinha, porque a cozinha nunca para, né? Então, se você vai organizar a cozinha, pode ser que atrapalhe a casa, né? A refeição da casa. Então, se ela puder comer fora, né? Se ela puder... E aí é uma situação também diferente que acontece, viu? Vou sim, Sueli, vou na sua casa, a gente senta, a gente conversa com máscara e tudo, e com café e tudo, viu? Adoro tomar café na casa dos outros, não tem problema nenhum, tá? Fábio, tem mais perguntas? Acho que da nossa lista acabou. Não. Tem mais? Quanto tempo? Tem. Quantas horas tem aí no seu relógio? Amiga, só tem 7 minutos. Como assim? Oh, não acredito, eu tô sem relógio, mas vamos lá. Caras e bocas no cliente. Oh, meu Deus, quanta bagunça. Isso pode? Não façam isso. Mesmo que ela seja uma acumuladora. E a gente fez, né, Fábia? Foi um exercício gigante quando eu fui na casa dessa pessoa fazer a visita. Porque você tá do lado de fora, aí você entra conversando e tal. Quando ela abriu a porta da casa dela, que eu vi, eu olhei pra baixo assim, tipo, respira e não faz cara. Respira e não faz cara. Aí eu, tá legal, olhando pra cara dela, mas tipo assim, me mordendo por dentro, assim, me beliscando. Para não fazer caras e boca, gente. E na casa, assim, não precisa ser um acumulador, não. Na casa normal da pessoa, não, a pessoa fala, não se incomoda com a bagunça, não. Diz, não, vou reparar em todas as bagunças, porque esse é o meu trabalho. Seja uma pessoa leve também, né? Não fica também encruando mais bagunça na cara da pessoa. O que mais? Coisas perdidas de valor. O que é que a gente faz? Dinheiro, euro, dólar, o que é que a gente faz? Achou? Cliente, ó, gente, eu já achei tanta coisa interessante que vocês não têm noção. Você tá lá organizando, a cliente nem lembra, aí tinha uma caixa com sabe, rolo de dinheiro com liga? Tinha uma caixa que tinha rolo de dinheiro com liga. Aí lá vou eu com a caixa desse jeito, né? Cliente, olha o que eu achei. Entreguei para ela, pelo amor de Deus, conta esse dinheiro. Pelo amor de Deus. Arma de fogo, drogas, objetinhos, brincadeirinhas.
de casal. Meu Deus, qual foi a outra coisa assim estranha que eu encontrei? Gente, a gente encontra de tudo. E a gente tem que ser natural nessa hora. Às vezes eu encontro uma coisa, o que que é isso? Aí começa a mexer no negócio, me fala, o que que é isso? Aí a cliente fica constrangida, não fala. Aí eu, tá bom, deixa pra lá, é uma coisa esquecida, né? Aí você também age com naturalidade. Gente, a gente vai encontrar de tudo, isso que eu posso falar pra vocês. E vocês ajam com naturalidade. Achem soluções para guardar essas coisas. Última pergunta, porque a gente tem outras coisas para falar bem legais. Aceitar doações de cliente. Fábia, você quer essa blusa? E aí? Gente, eu sempre indico, não aceite. Se a cliente precisa de uma indicação de um lugar para doar, para vender ou para fazer, né, brechó, sei lá, você indica. Você pode até levar, né? A Fábia faz bastante isso aí na Toca de Assis, né? Ela leva, tira foto lá com o pessoal recebendo a doação, mas eu não recomendo, porque fica tão chato, né? Às vezes você tá na rua usando a coisa que você ganhou do cliente, sabe? Eu acho tão chato. Mas se o cliente é seu amigo, não, você pode até levar. Eu já levei, teve uma cliente, essa cliente amiga me deu um sapato, me deu não sei o quê, e nem era meu número, e nem era uma coisa que eu gostava. Eu levei e doei depois, até tirei uma foto, olha, deu certinho no pé de não sei o que, e dei para fulana, entendeu? Repassei a bola para frente, mas também é uma saia justa. Eu sempre recomendo que isso seja doado, passado para frente. Tem uma pergunta aqui bem rapidinha, Fábia, só para finalizar. Se o cliente convida para um café, se você tem tempo, toma café, 5 minutos e volta para o trabalho, tá? Ele sempre... É engraçado que dependendo do cliente, ele não te serve nem água. Mas tem cliente que te dá café, almoço, janta, lanche, biscoito, presente, te dá um monte de coisa, né? E fica até chato de dizer não, às vezes, né? Você tá lá correndo para fazer as coisas, né? Porque você tem um horário para cumprir, às vezes tem que sair, né? Mas... faça essa delicadeza, né? Senta por 5 minutos que seja, presta atenção no cliente, conversa com ele, depois continua o trabalho. Carol, poderia fazer mais milhões de perguntas, porque o Tem tema é várias. bastante polêmico, reflexivo, instigante e realmente é muito interessante. Mas nós temos nosso tempo já está acabando e eu queria que você contasse aí novidades aqui para o Conexão e Organização, as novidades que são muitas. Arrocha aí. Gente, obrigada primeiro pela presença de todos. Não vou embora, viu? Se inscrevam se você não se inscreveu ainda para receber os links de todas as aulas gravadas e o resumo e o certificado, né? Que quem ficar com a gente até amanhã também vai receber o certificado na sexta-feira. E a novidade que a gente começou a falar ontem sobre o curso de organização da Top 3, que até então era presencial e a gente já tinha feito em várias cidades, né, Fábia? Agora Sim. A gente finalizou, já está online. E a partir de amanhã, né, a gente já vai lançar aqui no grupo também as informações para quem está lá no grupo, que vai ter algumas novidades e algumas ofertas especiais, inclusive para quem está lá no grupo, né? Se inscrevam lá no grupo do Conexão. A partir de amanhã, às 9 horas, a gente vai abrir as inscrições para o curso online. É um curso com 55 horas aula, 8 módulos, que começa a partir da semana que vem com alguns encontros, né? Que a gente vai ter ao longo daí até a prática supervisionada, ou seja, até novembro a gente vai ter esse contato, esses encontros, né? Vai ser eu e a Fábia juntos com vocês nessa, né, rota ao empreendedorismo, falando de técnicas, falando de planejamento, falando de tudo que a gente conversou aqui no Conexão. Então, se vocês têm dúvidas também, mandem para a gente pelo direct, mandem lá pelo grupo, ok? Espero todos lá, né? No grupo, no curso e também fazendo contato com a gente sempre. Gratidão. E aqui fica essa reflexão desses erros para que vocês não cometam, para que vocês, né, pensem antes disso, nessa questão de passar um tempo, mentir para o cliente ou mentir para uma pessoa, né, fazendo uma postagem errada, não se valorizar cobrando um valor abaixo do mercado, jogar fora coisas do cliente e ficar com doações. Eu acho que esses são os principais erros que a gente pode cometer, Fábia. Show de bola. A gente queria agradecer, Carol, gratidão por essa noite, para todas as queridas amigas, clientes, parceiras, seguidoras do Conexão e Organização. A gente fica muito feliz em poder partilhar e temos muitas novidades. Amanhã nós temos super novidades, né, Carol? Aqui no canal da Carol, @Carol Organize. Meninas e meninos, beijo no coração. Carol, tamo juntas. E última live é achar. amanhã. Se você quer participar do grupo, quer receber essas informações, clica no link da bio da Fábia e procura o Conexão e Organização e se inscreve lá, viu? Vamos tirar uma foto antes que a gente se esqueça. Uma foto bem linda. Deixa eu te... Valeu, gente! Obrigada! Beijo! Até amanhã! Tchau, tchau!